módulo 1, aprenderemos sobre o papel do educador social. Dentro desse módulo, abordaremos alguns temas como o papel do educador social, a diferença entre professor e educador social no Sistema Único de Assistência Social, conhecido como SUAS, a diferença entre escola e instituição social e como elaborar um relatório. Para iniciarmos o tema O papel do educador social, apresentaremos em seguida algumas entrevistas realizadas tanto com profissionais quanto com educandos, a fim de expressar visões diferenciadas sobre o referido tema. A função do educador social, eu acredito que é ampliar os horizontes dos educandos, trazer um olhar mais humanista, né, do que é a vida e o que na vida tem de importância, assim, tanto as suas relações afetivas, profissionais e o que isso traz, né, de conhecimento para o educando, né? Eu acho que a função do educador é fazer os alunos, né, os educandos se apaixonarem pelo conteúdo, pelo que eles estão aprendendo. Bom, o papel do educador social, dentro da área social, ele é um papel de facilitador, né? Ele está dentro de um processo onde ele busca, junto com o usuário ou o educando, né, formas e atividades onde ele auxilia naquele processo do entendimento ou da dificuldade que naquele processo a pessoa está tendo para poder se organizar, né? Na minha opinião, o papel do educador social não é só ensinar, mas é entender e conhecer o meio em que o educando está inserido, para assim conseguir orientar e criar laços com ele, para assim se ele tiver alguma vulnerabilidade, você conseguir intervir e ajudar nos problemas dele relacionado à família, aos seus colegas e conseguir seguir em diante, ter uma vida normalmente. A educação é um ato que envolve o ser humano em todos os seus aspectos, e ser educador, nessa perspectiva, implica enxergar o aluno como ser dotado de saberes, qualidades e potencialidades. Quando falamos na educação popular, podemos ressaltar que ocorre tanto nas escolas como também em espaços da comunidade, exigindo do educador uma visão não só para a educação, mas também para o social. Por meio do desenvolvimento de atividades culturais, esportivas, escolares, recreativas e ressocializadoras, entre outras, o educador social tem como foco a atenção, defesa e proteção na garantia dos direitos às pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade social. Busca promover a emancipação e postura ativa dos indivíduos na sociedade, estimulando a tomada de consciência sobre a realidade na qual se encontra inserido, por meio de uma leitura de mundo. Dentre as habilidades desse profissional estão boa comunicação, escuta ativa, empatia, bom senso, olhar crítico, paciência, preparação psicológica, comprometimento e responsabilidade. A diferença do papel do educador social para o professor é que o professor, basicamente, ele está formado ali dentro de um processo de educação, onde vai ensinar uma determinada matéria ou desenvolver um determinado projeto, né, dentro de uma sala, né, com jovens ou adultos, vai depender da categoria. E o educador social, ele está visando mais num projeto de organização, um projeto mais para colocar tanto o jovem adulto, né, que está recebendo aquele auxílio, maneiras e formas de se organizar perante o meio social, né? Está lado a lado, né, os projetos, né, das duas partes, né, como educador e como professor,
Só que vai depender muito, né, aonde ele vai se encontrar e como vai ser o grupo que ele vai estar fazendo esse atendimento, esse acompanhamento. Quando eu penso na diferença entre o professor e o educador, para mim é muito claro. Porque o professor, ele está mais preocupado com as suas notas, suas médias, seu desempenho escolar. E o educador social, ele vai muito mais além disso. Ele se preocupa com o seu meio, o seu bem-estar, as suas relações pessoais e também interpessoais. Ele se preocupa com tudo. Então é algo muito mais amplo. Bem, a diferença de professor e educador social, na minha visão, eu acho que não tem tanta diferença. Eu sou professor de artes, então a gente sempre relaciona, né, toda a questão artística, né, com a história do ser humano, né? Então isso envolve muito as questões sociais e o que está acontecendo no mundo, né? Questão política, enfim, evolução, guerra e tal. Então, a gente sempre tenta, né? Eu acho, né, como professor e agora como educador social também, eu não vejo essa diferença muito grande, né? Então, eu acho que a gente sempre fica um olhar mais atento do que a pessoa, né, ali, o educando, precisa para ele entender o que está à sua volta. Então, não só a questão de conteúdo, mas o que esse conteúdo vai modificar o seu cotidiano, né? O que isso vai trazer para ele de benefício, né? Para ele entender que ele precisa aprender e qual é a função de aprender algo, né? Que eu acho que essa que é a grande questão, né? De ser professor e educador social. Então, para mim, é meio andando, andando no mesmo nível ali. É muito comum o educador social ser chamado de professor, e muitas vezes esse profissional se reconhecer como professor e ter um sentimento de pertencimento à docência. Entretanto, a profissão docente historicamente está vinculada à escolarização e certificação. E, apesar do educador fazer parte do processo de ensino e aprendizagem, o foco do educador está direcionado ao social, diferente do professor, que está ligado ao educacional. No Brasil, a profissão do professor é regulamentada pela Lei de Diretrizes de Base número 9.394 de 96. Dentre as atribuições para o professor estão elaborar a proposta pedagógica, elaborar o plano de trabalho, zelar pela aprendizagem dos alunos. Além de ensinar, é necessário cuidar para que todos os alunos aprendam realmente. Elaborar estratégias de recuperação para aqueles que não obtiveram notas satisfatórias. Ministrar os dias letivos de horas-aula e colaborar com atividades entre escola e a comunidade escolar, envolvendo os pais no processo de ensino e a comunidade na realidade escolar. Já no que concerne às atribuições do educador social no SUAS, além de buscar promover o desenvolvimento de potencialidades e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários através de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo, bem como informar, sensibilizar e assegurar aos usuários o direito da autonomia, autoestima e convívio, incentivando diariamente a participação e desempenho dos indivíduos, a Resolução número 9, de 15 de abril de 2014, em consonância com a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS, atribui a ele as seguintes funções: atividades socioeducativas de convivência e sociabilização, apoio à equipe de referência, planejamento, execução e monitoramento das atividades individuais e coletivas e organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais. Para resumir, podemos dizer basicamente que a diferença entre professor e educador social está no fato de que o professor tem como principal função a transmissão do conhecimento, enquanto o educador é comprometido com a formação integral do ser humano e com a sua interação com a família e a sociedade.
Na verdade, é uma pergunta que me deixou meio em dúvida, porque para mim a escola seria uma instituição social. Porque, ao meu ver, a instituição social seria aquela que vai ajudar o educando ou aluno a se inserir em sociedade. Então, para mim, a escola seria esse meio. Você estuda, depois você vai para a faculdade, trabalha, você é inserido em sociedade. Na escola, o ensino visa a transmissão de informação, ou seja, a aprendizagem ocorre de forma passiva e mecânica por meio da memorização e acumulação de conhecimento. Não considera interdisciplinariedade, a presença de relações de poder entre professores e alunos e a imposição de normas que impede que o processo de ensino-aprendizagem ocorra de forma amigável, fazendo com que o único elo de ligação seja entre a verdade científica e o aluno. A instituição social visa promover o entendimento social, político e cultural de uma realidade. A educação volta-se para a construção da identidade, autoestima, preparação profissional e o desenvolvimento da consciência política e social de cada indivíduo. Ação fundamentada no reconhecimento dos direitos humanos e busca promover a inclusão de pessoas consideradas excluídas da sociedade, uma vez que as ações desenvolvidas possuem caráter não só educativo, mas também político, considerando as condições socioeconômicas e culturais de cada indivíduo. Bem, para fazer um relatório, eu penso que precisamos colocar na pauta, né, os presentes, né, e discriminar o que foi feito na ação, né? Então, colocar o que cada educando apresentou, o que ele, qual a dificuldade, as suas dúvidas, qual o conteúdo, o que trouxe de reflexão, né? E aí também um ponto de vista, né, do educador, né, em relação ao que aconteceu durante a oficina. Então, eu acredito que são os principais elementos. Os principais formas e elementos, né, que eu entendo que para se formar um relatório para o educador social, dentro da área que a gente está trabalhando, ela precisa ter pelo menos, né, o que o educador tem visto, né, no desenvolvimento do projeto, maneiras de colocar ali com forma de entendimento, onde todas as partes compreendam o que ele está trazendo, né, de informação, e a escrita e as falas tem que ser a mais simplificada e ao mesmo tempo entendida por todos, né? Desde que não coloque pejorativos, rótulos, algo parecido que possa comprometer a pessoa que está sendo falada naquele momento que está sendo escrito o relatório. Entendendo que o trabalho na instituição social geralmente é exercido por uma equipe multiprofissional para que a atenção integral à família seja efetivada e, consequentemente, a garantia da proteção social, compreende-se a importância da comunicação entre os profissionais e, concomitantemente, a elaboração do relatório com as demandas e percepções obtidas nos atendimentos e atividades realizadas com os usuários atendidos. Portanto, o relatório e registro das atividades e ações desenvolvidas é um importante instrumento de trabalho no que concerne à proteção social. É importante que o educador social não só conheça a realidade social vivenciada pelos indivíduos e famílias, mas também apoie a equipe na identificação, registro e acompanhamento das necessidades e demandas de cada usuário. Para a elaboração do relatório, é importante a identificação do indivíduo, ou seja, nome, idade, programa ou oficina que participa, entre outros.
A ação realizada. Qual o caráter da ação? Se é um atendimento individual, em grupo, em família. A pauta e o motivo do atendimento realizado. Em seguida, é importante realizar o relato da ação. Então, o que ocorreu na atividade ou no atendimento? E, por fim, qual a resolução? Por hoje é só, pessoal. Aprenderemos mais no módulo 2, com o tema Inteligência Emocional.